Eles cresceram online e agora usam isso para revidar. Mas a geração Z não só posta memes. Eles também enfrentam regimes, de vídeos virais a revoluções. Esta geração acabou de realizar algo que ninguém esperava, e isso está aterrorizando os governantes ao redor do mundo. No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos como a geração Z derrubou 2 governos. O Nepal foi o primeiro a cair, uma pequena nação asiática acostumada a turbulências. A família real já havia sido abalada quando o príncipe herdeiro cometeu um assassinato em massa, encerrando a monarquia e mergulhando o país no caos. Desde então, as disputas por poder seguiram entre tradicionalistas, militares e um forte partido marxista-leninista apoiado pela China. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Nenhum deles era exatamente a favor de um governo livre. O Nepal deveria ser uma democracia, mas a corrupção era grande, o nepotismo comum, o padrão de vida piorava e os jovens perdiam a esperança. Então algo mudou. As redes sociais deram a eles uma arma fora do controle do governo. Ela uniu os jovens frustrados do país, tornando piadas em movimentos e memes em chamados à ação. Eles usaram chats privados e páginas públicas para organizar e construir um movimento de protesto difícil de reprimir pelas autoridades. A geração Z do Nepal lotou a internet com sátiras que ridicularizavam governo e elite, expondo corrupção. As postagens viralizaram. A raiva se espalhou e o regime entrou em pânico, reprimindo as redes sociais. Em 2025, a maioria das plataformas foi proibida porque os sites se recusaram a pagar uma nova taxa do governo. O governo queria mesmo reprimir o protesto orgânico contra eles? Em setembro de 2025, protestos surgiram contra uma nova lei e anos de corrupção e má gestão. O governo agiu rápido. As forças de segurança intervieram para reprimir as manifestações antes que elas pudessem se espalhar, usando intimidação e violência para silenciar as multidões. O impulso já existia. O sucesso dos protestos no Nepal veio da organização fora do controle das autoridades. No Discord, um dos poucos sites que não foram banidos, era um bom site para usar porque seus servidores são altamente personalizáveis e privados. Então todo o movimento passou despercebido pelo radar do governo. Logo atraiu mais de 10 mil pessoas, muitas apoiando o movimento à distância. Desenvolveu estratégias para alcançar sucesso e evitar os piores ataques da polícia e do exército. Eles tiveram um sucesso incrível. O movimento cresceu tão rápido e ficou tão forte que as autoridades logo se sobrecarregaram. Nos protestos iniciais, muitos manifestantes foram mortos e o governo impôs toques de recolher em todo o país. Mas os manifestantes voltaram mais fortes do que nunca e exigiram a renúncia do governo. O primeiro-ministro K.P. Sharma Oli resistiu, apesar de até mesmo os militares aconselharem que ele renunciasse. Logo ficou claro que os manifestantes tinham um plano e que o governo seria pego de surpresa. Nos dias seguintes, os manifestantes saquearam prédios governamentais importantes, as casas de autoridades de destaque e até prisões, onde um grande número de prisioneiros foi libertado. O movimento de protesto estava sempre 2 passos à frente e, em pouco tempo, as renúncias começaram a acontecer. Com o governo derrotado e o primeiro-ministro fugindo, os militares intervieram para restaurar a ordem. Para acalmar os protestos, fez concessões importantes durante a formação do novo governo. Por isso, voltaram à discórdia. Os líderes do protesto se reuniram para decidir quem lideraria o governo interino. A escolha deles exigia a aprovação militar e aceitação de todas as facções. Após muita discussão, uma ex-juíza respeitada foi escolhida e se tornou a primeira líder mulher do Nepal. Ela assumiu o cargo e a transição durou só uma semana, com novas eleições em 2026, uma das maiores histórias políticas de 2025. Mas isso não foi um caso isolado. Madagascar está entre os países mais pobres, com 75% da população abaixo da linha da pobreza. E desde 2009, a nação tem sido governada por um homem, o presidente Ons Radswell. Seu mandato foi marcado por corrupção, eleições contestadas e boicotes da oposição. As condições econômicas continuaram a se deteriorar, com escassez tanto de água quanto de eletricidade. Apagões constantes e a escassez agravaram o caos no país que estava chegando ao limite. O governo afirmava saber o que o povo queria, não comida, água ou eletricidade, e sim um teleférico de 13 quilômetros. Para o público, era mais um caso de corrupção.
enquanto necessidades básicas ficavam sem atendimento. Para aumentar o ressentimento, Rasuel e sua família eram conhecidos por suas demonstrações ostensivas de riqueza, e isso logo desmoronaria. Em 18 de setembro de 2025, dois políticos convocaram protestos em massa no Senado contra a corrupção e a queda da qualidade de vida. Slogan simples: cansados dos apagões e recusamos ser pisoteados. A juventude do país respondeu em massa, organizando-se principalmente pela página do Facebook Geração Z Madagascar. Apesar disso, o presidente não se preocupou e viajou com sua delegação para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Mas ele retornaria a um país mudado. Poucos dias após o início do movimento, o governo da capital proibiu protestos perto do Senado. Isso não impediu o movimento, talvez até o tenha impulsionado. Protestos começaram em Antananarivo e logo se espalharam para as cidades das províncias, mas foram rapidamente contidos pelas autoridades. Os manifestantes evitaram a provocação e se dispersaram antes de qualquer violência, mas o conflito continuou. O movimento estava só começando. Os protestos do dia seguinte foram maiores, com os jovens manifestantes agitando bandeiras e sendo recebidos com gás lacrimogênio e balas de borracha. Desta vez, os manifestantes se prepararam, ergueram barricadas para proteção, queimaram pneus e casas de políticos. Embora os protestos tenham começado de forma pacífica, rapidamente ficou claro que não continuariam assim. Saques começaram logo depois, geralmente feitos por oportunistas aproveitando o caos, não pelos manifestantes. O governo tentou acabar com isso, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, os protestos cresceram e a polícia não conseguiu impor toques de recolher. Vendo a agitação fora, o presidente Rasuel tentou mostrar controle. Ele demitiu o ministro de Energia do país por não cumprir seu trabalho, condenou a violência nos protestos e acusou a oposição de conspirar para derrubá-lo. Ele poderia adotar pequenas medidas, acalmar os protestos e retomar os negócios. Assim que sua viagem a Nova York terminou, ele teve um choque ao retornar em 27 de setembro. Os protestos, maiores do que nunca, eram liderados por estudantes do ensino médio e universitários. Eles tinham reivindicações mais amplas, incluindo denunciar as más condições de vida e a qualidade das escolas. Com o aumento da repressão violenta, as pessoas se indignaram com o tratamento aos jovens manifestantes. Afinal, esses não eram radicais, eram seus filhos. O governo parecia não se importar com o futuro. As coisas chegavam ao limite e o presidente perdia a confiança. Em 29 de setembro, os protestos viraram greve geral estudantil. Rasuel tentou acalmar as multidões dissolvendo o governo e demitindo o primeiro-ministro, mas continuou no poder. Os protestos cresceram em tamanho e intensidade, com sindicatos aderindo e partidos de oposição se recusando a colaborar com Raulina. Seus apoiadores mal reuniam centenas de manifestantes contrários, e a brutalidade policial só aumentava o protesto. Tudo desmoronou tão rápido quanto começou. Em 11 de outubro, uma facção das Forças Armadas de Madagascar se amotinou, tomou um batalhão importante e apoiou os manifestantes. Em poucos dias, eles comandaram todas as Forças Armadas. Os amotinados surpreenderam ao marchar para a capital, dissolver as instituições do Estado e assumir o controle total. Isso geralmente é um mau sinal. Foi em solidariedade aos manifestantes e levou ao impeachment de Rasuel, que fugiu do país. O futuro de Madagascar ainda está em aberto, mas a ousadia do movimento de protesto da geração Z derrubou um governo que muitos achavam imbatível. E isso faz com que muitas pessoas perguntem: quem será o próximo? O sucesso impressionante desses dois movimentos de protesto da geração Z fez muitos governos perceberem que não podem ignorar o poder do povo, e que os jovens estão mais conectados à cena política do que eles poderiam esperar, mas na verdade, isso não começou com o Nepal e Madagascar. No sul da Ásia, Bangladesh, um dos países mais populosos do mundo, está em rebelião aberta há mais de um ano. O país vem sendo abalado por escândalos envolvendo a Liga Awami no poder desde as eleições de 2008. Essa era foi marcada por uma rápida escalada do autoritarismo e pela prisão de muitas figuras da oposição. E o povo estava ficando cansado. A Lei de Segurança Digital de 2018 deu ao governo um controle amplo sobre a mídia e o discurso público, e também desistiu de promessas anteriores de gerar empregos para jovens.
Prometeram cotas para garantir representação justa, mas na prática os cargos ficaram com aliados da Liga Awami. Quem estava fora de favor era deixado de lado, lutando para sobreviver. À medida que as prisões aumentavam e a pobreza crescia, era apenas uma questão de tempo até que a situação explodisse. E em julho de 2024 foi isso que ocorreu. A tensão vinha principalmente de antigos rancores entre revolucionários e contra-revolucionários durante a Guerra de Independência de Bangladesh. Com o movimento se espalhando, liderado por jovens ativistas em busca de um futuro melhor, o governo desligou a internet para barrar a organização. Mas isso só irritou mais o movimento juvenil. A Suprema Corte reacendeu a esperança ao anular as tentativas do governo de acabar com o sistema de cotas. Porém, essa esperança logo acabou quando as forças de segurança iniciaram a repressão brutal chamada Massacre de Julho. Mais de 1.000 manifestantes morreram e mais de 20.000 ficaram feridos, o que elevou a situação a outro patamar. O massacre em Bangladesh levou vários grupos e sindicatos de esquerda a abandonarem a neutralidade e aderirem à resistência. Isso ficou conhecido como o movimento de não cooperação e criou um nível de obstrução que o governo não podia ignorar. Essa rebelião foi mais sangrenta que as de Madagascar e Nepal, uma batalha caótica e longa contra um governo entrincheirado disposto a lutar até o fim. Mas à medida que o governo fechava cada vez mais e os manifestantes desafiavam os toques de recolher, até mesmo os militares começaram a demonstrar ceticismo em relação ao ataque. E a liderança estava com os dias contados. Em 5 de agosto de 2025, a primeira-ministra Sheikh Hasina foi levada a um local seguro antes de renunciar e fugir para a Índia. Ela alegou ser vítima de interferência estrangeira e seguia como legítima líder de Bangladesh. Poucos dias depois, Mohamed Yunus assumiu e assinou a Declaração de Julho, reconhecendo a revolução e estabelecendo 28 concessões principais. Apesar da situação mais calma em Bangladesh, protestos seguem, inclusive de opositores, enquanto o governo interino tenta banir a Liga Awami. No mundo todo deixou de ser tendência e virou revolução. Nem todo movimento de protesto leva a um golpe, mas eles estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. O Quênia foi o novo alvo da geração Z, motivada novamente pela brutalidade policial. O país vinha presenciando protestos desde 2024, lidando com o projeto de lei financeira do Quênia, elaborado pelo governo do presidente William Ruto para lidar com déficits financeiros. Ele sugeria elevar bastante os impostos, algo que a população não suportava. Os protestos foram majoritariamente pacíficos e legais, mas o governo os considerou ameaça e reprimiu a oposição, incluindo Alberto Omundi Ojwang, professor e ativista blogueiro muito crítico à polícia. O governo o prendeu, acusou de publicação falsa e, 2 dias depois, anunciou sua morte sob custódia policial por lesão na cabeça. Assim, despertaram um gigante adormecido. Em 9 de junho de 2025, protestos em massa ocorreram em todo o Quênia, organizados online pelos quenianos do General Z. Isso significava a ausência de um protesto principal, greve, estrutura ou líder, o que dificultava muito a repressão do governo à oposição. A polícia reprimiu os manifestantes com força, e pelo menos 65 pessoas teriam morrido nos confrontos. O caos foi tão grande que a Assembleia Nacional foi suspensa temporariamente em 25 de junho. Após várias mortes de manifestantes e transeuntes de grande repercussão, o movimento só ficou mais forte. Mesmo com forte repressão e prisões em massa, os protestos seguem. E se as revoluções anteriores provaram alguma coisa, é que esses movimentos são quase impossíveis de serem sufocados. Se o alvo for uma pessoa, ela só suporta certa pressão. Desde 2016, o Peru enfrenta crises constantes, com sucessivos governos envolvidos em corrupção e aumento rápido da criminalidade. Tudo chegou ao ápice durante o governo da presidente Dina Boluarte. Ela assumiu o poder após o impeachment do presidente anterior, que tentou dar um golpe para virar ditador, mas logo foi removido. Boluarte, antes vista como pragmática, passou a ser considerada corrupta e incompetente. Ela tinha uma das menores taxas de aprovação do mundo em setembro de 2025, e foi aí que o povo se cansou. O estopim foi a aprovação de uma lei obrigando todos os adultos a se associarem a uma provedora de pensão. Semanas depois surgiram pequenos protestos, até que em 20 de setembro começou uma onda massiva.
A geração mais jovem não via futuro para si mesma e um governo que não estava disposto a consertar os problemas que criou. Confrontos com a polícia começaram logo após, mas as instituições não estavam totalmente com o governo. A polícia investigou os oficiais que agrediram manifestantes, enquanto a Igreja Católica local declarou apoio aos rebeldes. Quando as instituições se perdem, tudo acontece rápido. Logo, o grupo de hackers Deface Peru passou a atacar sites da mídia estatal, páginas da Wikipédia de políticos e a vazar dados de policiais abusivos. Sindicatos de todo o país aderiram a greves de solidariedade, tornando o movimento imparável. O Congresso se reuniu e empichou Boluarte rapidamente, esperando acalmar a situação com José Guerri como novo presidente do Peru. Mas o novo presidente também escondia grandes segredos, e a situação estava longe do fim. Acusações de agressão sexual rapidamente consumiram a nova administração de Harry. Com a retomada dos protestos, o governo prometeu agir com mais rigor, enviando polícia e exército para enfrentar os manifestantes. Harry recusou-se a renunciar, alegando que precisava manter a estabilidade do país. O governo afirmou que os manifestantes eram agitadores externos e subversivos. Em outubro de 2025, o movimento continua. Esses protestos têm algo que outros movimentos desejariam. Cada um desses movimentos foi organizado longe dos olhos do público, o que lhes deu a chance de planejar estratégias antes que o governo pudesse intervir. Um desafio para muitos protestos é a presença de várias facções com objetivos e táticas distintas. Isso significa que, enquanto um grupo pode querer apenas fazer uma declaração, outro pode realmente querer uma guerra. A resposta do governo provavelmente não permitiria a distinção real. Antes, as organizações rebeldes agiam escondidas, mas sempre precisavam de locais físicos. O exemplo mais famoso é o período anterior à Revolução Americana, com reuniões secretas protegidas por Paul Revere em sua famosa cavalgada à meia-noite. Avisar sobre a chegada dos britânicos sempre envolvia grande risco, segundo a lenda. Uma batida planejada pode prender líderes do protesto, confiscar suprimentos e praticamente inviabilizar o movimento. Mas é muito mais difícil invadir um servidor do Discord. A maioria dos movimentos de protesto da geração Z é fortemente organizada nas redes sociais, onde os participantes estão localizados longe uns dos outros e, às vezes, até mesmo em outros países. É bem mais difícil para um governo derrubar uma rede social, principalmente se ela não tem sede no país dos protestos. Muitas vezes, a liderança só percebe o problema quando já é tarde demais. Foi isso que aconteceu no Nepal, onde o canal do Discord que ajudou a iniciar a revolução cresceu durante meses sem que o governo percebesse. Há outro fator X nos protestos da geração Z que os adultos não compreendem. A geração Z sente há tempos que o mundo não foi feito para eles, enquanto o custo de vida básico só aumenta. Millennials e a geração Z enfrentam dificuldades para conquistar independência, comprar carro, casa ou pagar aluguel. Além disso, encontrar um emprego está ficando mais difícil a cada dia. Muitos acham que o governo prioriza apenas preocupações das gerações mais velhas, excluindo outras. O resultado é que muitos sentem que nenhum partido os representa e que não tem nada a perder ao tentar algo novo. Então, será que essa revolução está chegando a um país perto de você? É fácil supor que uma tendência que começa em um país vai se espalhar para cada vez mais outros. Todas essas revoluções e protestos em massa tinham pontos em comum. Elas se formavam há tempos e foram causadas por queda na qualidade de vida ou aumento da opressão. Apesar de serem formalmente democráticos, esses países tinham governos opressores que reprimiam dissidência, resistiam a mudanças e violavam direitos durante protestos pacíficos, exigindo cautela de outros países. O general Z avança cada vez mais na política eleitoral em ambos os lados do espectro. Seus candidatos são mais incomuns e iconoclastas que a média, sem receio de desafiar o próprio partido. Apesar de só haver um membro da geração Z, Maxwell Frost, do Congresso dos Estados Unidos da América, vários candidatos de destaque tentam entrar na próxima eleição. Nos Estados Unidos da América e em muitos países, a política eleitoral ainda é o modo mais fácil de influenciar o rumo do país. Mas, para aqueles que não têm essas opções, o movimento é organizado, entende de tecnologia e está cada vez mais determinado a ver mudanças em sua vida.
Eles não aceitam não como resposta. A geração Z pode estar mudando as regras da política. Cada geração mudou o mundo ao seu modo. Assista à explicação de cada geração em 10 minutos, para ver como cada uma moldou o futuro em que vivemos hoje. Ou clique neste vídeo em vez disso.